Mas aí a minha mãe foi embora. No dia 20 de setembro de 2019, minha mãezinha partiu. Inclusive tem um vídeo, eu vou deixar lá na descrição aqui desse vídeo, aqui em cima também, um vídeo que eu fiz em homenagem à minha mãe, contando mais, né, sobre a minha mãe e como foi a partida dela pra gente. Mas a partir do momento que a minha mãe foi embora, nós ficamos sem chão. Essa foi a realidade, né? Minha mãe foi embora, acho que umas 7 horas da noite. A gente não sabia se ela tinha dado remédio pro meu pai, sabe? Meio perdido, porque por mais que nós estivéssemos sempre lá, era uma rotina dela, sabe? Era uma rotina deles, ela sabia tudo. Eu tava sempre em contato, né? Então, sobre os médicos, remédios, que como eu tava cuidando dessa parte com o convênio, eu sabia, mas a rotina era deles, sabe? Então nós ficamos muito sem chão quando a minha mãe foi embora. E eu confesso que foi uma mistura de sentimentos pra mim, porque eu não aguentava mais ver minha mãe sofrendo daquele jeito, gente. Então assim, eu via minha mãe triste, ela tava com úlcera, nervosa. Quando a minha filha Luna adoeceu e partiu, aos 6 meses de idade, a minha mãe tava muito triste por não poder ficar do meu lado o tempo inteiro. A gente passava muitas horas conversando no telefone, ela me dando muita força, mas ela também tinha um bebê lá para cuidar. E isso entristeceu muito ela. Inclusive, para quem não conhece a história da minha filha Luna, eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Então foi uma mistura de tristeza com alívio, sabe? Aquele sentimento, ela merecia descansar, não era mais para ela estar aqui e agora essa missão é nossa. E foi assim que nós encaramos. Com a partida da minha mãe, nós tivemos que nos organizar, botar a cabeça no lugar, como fazer, né? Porque não era só cuidar do meu pai, de um bebê gigante, era cuidar de uma casa, de cachorro, de comida, de roupa dele, sabe? E pegou todo mundo de calça curta, porque eu tinha acabado de mudar, né, para minha casa nova, e a gente tinha utilizado todas as nossas economias para isso. A gente estava super feliz. Para vocês terem uma ideia, a gente mudou no dia 14 de setembro, foi no aniversário do Mauro, 14 de setembro de 2019, no dia 20, uma semana depois minha mãe foi embora. Então, minha casa estava cheia de caixas, de mudança, tava uma loucura aqui. E ainda bem que eu consegui trazer minha mãe para almoçar aqui no domingo. Nessa bagunça toda ela veio, porque se eu não tivesse trazido ela não teria nem conhecido a minha casa. Então, gente, a gente tava com a vida, todo mundo com seus compromissos, sabe? Inclusive compromissos financeiros. Meus irmãos, então, cuidador, tudo isso custa caro. E tem que custar caro, porque dá muito trabalho. É um trabalho que tem que ser muito valorizado, porque é uma responsabilidade muito grande você cuidar de um idoso acamado. Só que a gente não tinha essas condições. E aí, como fazer? Eu não podia trazer, sabe, meu pai para minha casa, com uma filha pequena, um apartamento. Eu não tinha espaço físico para isso. E eu não podia parar minha vida, sabe? Eu tenho meu trabalho também. Como fazer? Como ficar o tempo inteiro cuidando de um idoso, uma criança? Eu não tinha condições de fazer isso, né? Meus irmãos também. Tem um irmão que tem 3 filhos pequenos, né? Meu outro irmão também, todo mundo trabalhando. Mas foi um momento que a gente teve que parar. Nos primeiros dias cada um se dividiu, ficou um pouco, né? E aí a gente foi, sabe, tentando se adaptar. Foi um momento de muita união da família. Meu pai tem muitos irmãos. E foi um momento que, assim, eu senti a família muito próxima, muito unida, graças a Deus, que a gente tem uma família tão unida e tão linda assim. E nessa época nós tivemos 3 anjos muito importantes na nossa vida. Foi a Daiane, a Sueli e a Tânia. Não é só questão de você ter uma pessoa, um cuidador de dia. A gente precisava também de um cuidador à noite. Como fazer? Então a gente revezava com as 2 cuidadoras e nós 3 irmãos, a gente todo dia, um dia da semana, a gente dormia com meu pai. Nós também cogitamos a possibilidade de colocá-lo numa clínica, porque ali ele, além de receber todos os cuidados, né, ele ia interagir com outras pessoas,
em situações parecidas, ele ia ter alguém para conversar, várias pessoas, né? Então isso passou pela minha cabeça. Só que toda vez que a gente tocava nesse assunto, inclusive eu cogitei esse assunto quando meu pai, né, teve esse problema, eu cogitei esse assunto para minha mãe, para os meus irmãos, e eles me olharam meio que, não, tipo, era como se eu tivesse, sei lá, querendo jogar meu pai fora para alguém cuidar, sabe, jogar a responsabilidade dele para uma clínica. E na realidade não era isso, é que eu tava enxergando o problema que a gente teria com a minha mãe, sabe? Então a gente tem que admitir quando a gente precisa de ajuda. E diante da situação, das nossas dificuldades, a gente foi ver. Eu e meus irmãos fomos com meu pai, gente. Eu falei, a gente não vai esconder nada dele. E fomos juntos. Gente, quando eu cheguei lá, eu achei tudo tão triste. A sensação que eu tive, sinceramente, é que aqueles senhores de idade estavam só esperando a morte chegar. Tinha alguns senhores de idade olhando assim para a parede, ó. Outros com soro pendurado, tomando medicação. Outros sentados um do lado do outro, cabeça baixa. Essa ideia que a gente tem de que eles vão interagir, que eles vão conversar, sabe? Imagina você chegando numa clínica assim, né? Uma casa de repouso, e você conversando, e aí, tudo bem? Tudo? Poxa, faz tempo que você tá aqui? Não, isso não rola. Então tem que ter muito estímulo, gente, tem que ser uma clínica muito boa. Fazer esses idosos assim, terem uma rotina diferente, uma rotina feliz. E não foi o que eu vi ali, não. Inclusive uma senhora puxou a gente e falou, não deixe o seu pai aqui. Pelo amor de Deus, não deixe o seu pai aqui. E a gente ficou meio assustado assim, sabe? E não era um lugar muito limpo, não era um lugar muito bonito, era escuro, era triste. Nós saímos de lá acabados. Pesquisei outras clínicas muito caras. Eu não posso dizer para vocês dessas clínicas muito caras, né? Que tem tudo, tem piscina, só que assim, pra gente, pra nossa família, o valor é inviável. E eu não tô falando que não é justo, porque realmente a gente sabe o quanto é trabalhoso e o quanto é importante todo esse tratamento, né? E também não tô dizendo que não exista outras casas de repouso, clínicas boas, sabe? Que tratem o idoso com respeito, com carinho. Mas a nossa experiência não foi boa. Então, acredito que quando alguém queira tomar uma decisão assim, de colocar um pai, uma mãe, enfim, um idoso numa clínica de repouso, uma casa de repouso, tem que investigar direitinho, tem que ficar em cima, tem que ir lá averiguar. Eu não recrimino as pessoas que optam por colocar o pai numa casa de repouso, a mãe numa casa de repouso, porque é uma situação muito difícil, a gente não pode julgar. No meu caso, por exemplo, eu tenho mais 2 irmãos para ajudar, para revezar, e se eu não tivesse, sabe? Eu conheço muitas pessoas que não têm, que tem o pai e a mãe idoso, sabe? Então, é muito difícil. Quando você ainda tem dinheiro para colocar numa clínica, ajuda. E quando não tem o dinheiro, você tá sozinho e não tem o dinheiro, como fazer? Sabe? Então a gente não pode julgar as pessoas, porque é um momento que só os familiares sabem, sabe? O quanto é difícil. E a união, gente, é muito importante nesse momento, porque fica todo mundo perdido, a gente tem que sentar, se concentrar, conversar e procurar soluções. Sabe, algumas soluções não vão dar certo, a gente tem que tentar outras, cada família vai se adaptar de uma forma, né? Então, nós optamos em deixar meu pai em casa, com uma cuidadora, que assim foi um anjo, né? Foram anjos na nossa vida, que enfim, cuidaram da casa do meu pai, dos cachorros, eu tava sempre, sabe, em contato com elas, indo lá visitar o meu pai, meus irmãos também, e ele tava se sentindo mais seguro na casa dele, sabe? E as cuidadoras babando o ovo dele, é o que ele queria. A sala virou quarto, meu pai precisava de um quarto maior, sabe? A gente mudou muita coisa de lugar, a casa precisava ter espaço para movimentar a cadeira de rodas, então a gente teve que adaptar tudo, mudar tudo, sabe? E nessa história toda, o meu pai também teve que se adaptar ao nosso jeito.
a nossa rotina, sabe? Ele teve que entender e aceitar muitas coisas também. Por isso que eu digo pra vocês que o idoso ele fica manhoso em muitos casos, né? Então com a gente já não tinha mais o tempo, né, disponível e não podia mais fazer tudo o que ele queria da forma que a minha mãe fazia 24 horas por dia. Então ele teve que entender isso, sabe? E é incrível que a partir do momento que a minha mãe foi embora, ele mudou da água pro vinho. Sabe que a gente coloca ele pra dormir, ele dorme a noite toda. Por que ele não deixava minha mãe dormir? Meu pai mudou da água pro vinho desde que a minha mãe foi embora. Acabou a manha. E eu lembro que quando minha mãe foi embora, é engraçado, né? Até engraçado. Quando a gente falou pra ele que minha mãe tinha ido embora, ele falou, tô ferrado. Eu vou listar pra vocês algumas coisas que foram muito difíceis pra mim, que eu me superei, que eu tive que me superar. Escovar a dentadura. Foi bem difícil. Ah, Samantha, isso é normal. Pois é, gente, é normal se você escova a sua, tudo bem, mas eu nunca tinha escovado a dentadura de ninguém, sabe? Foi uma coisa difícil pra mim. A gente é muito nojento, né? A gente, sei lá, não vamos nos julgar, mas enfim, eu fiquei, sim, confesso que eu fiquei com nojo, fiquei com receio. Já superei. Pai, tudo bem? Tudo. Quem comeu hoje? Quem comi? Você não tem dente. Olha que aqui não tem moleza não. Não tem uma sala de formato no computador. Cima? A gente tinha alguns, mas... Dá pra engolir isso aí, hein? A parte de mexer nas partes íntimas do meu pai foi outro desafio pra mim, né? Porque enquanto a minha mãe tava lá, às vezes eu chegava, ele tava fazendo xixi ou tava no banheiro, a gente saía meio de lado, deixava ela comandar essa parte. Quando minha mãe foi embora, a gente teve que fazer, né? Então pra mim, assim, mexer nas partes íntimas do meu pai foi muito difícil. Eu nunca me imaginei tendo que fazer isso. Eu também precisei ter muita força, muitas vezes força física, porque ele é muito pesado. Meu pai deve estar com uns 80 quilos agora, acredito. Porque depois a gente passou um tempo, a gente começou a trazer final de semana, cada um para suas casas, né? Então ele estava na minha casa, só que chegava na hora do banho, como é tudo muito apertado o apartamento, eu levava ele, o Mauro me ajudava a colocar ele no carro, e eu levava ele para casa dele, porque lá os enfermeiros me ajudavam e tal. E eu lembro que era uma época de festas, enfim. E eu cheguei lá, eu que tinha que dar banho lá, o Mauro não podia estar comigo. E um vizinho falou, eu vou te ajudar, fica tranquilo, eu te ajudo a tirar ele do carro. Cheguei lá com meu pai, cadê o vizinho, gente? Eu olhei meu pai dentro do carro, 80 quilos, e eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Pois bem, a gente só não faz aquilo que a gente não quer o bastante, não deseja o bastante, né? Eu encostei direitinho a cadeira de roda, travei, né? E graças a Deus eu consegui tirar ele do carro. Chegando lá na casa dele, eu tive que colocar ele em cima da cama, né? Tirar a roupa dele, tirar ele de novo da cama, colocar na cadeira de banho, levar até o banheiro, dar banho nele, voltar, tirar ele de novo da cadeira, colocar em cima da cama. Gente, foi uma loucura. Trocar ele, enxugar, depois colocar ele de novo na cadeira de roda e colocar ele dentro do carro. Confesso que eu fiquei com muita dor nas costas depois, muita. Que eu tive que me esforçar bastante e acho que eu fiquei muito tensa, né? A Lulu me acompanhou muitas vezes, né? A gente ganhou um guincho para conseguir transportar o meu pai, que, nossa, quebrou muito galho. Você vai lá, você guincha, literalmente guincha a pessoa, né? E vem trazendo, coloca. Foram muitas coisas que eu tive que superar, gente. Eu tô falando por mim. Eu nunca parei para perguntar pros meus irmãos o que foi mais difícil para eles, mas foi tudo isso. Olha lá, só pela metade. Olha que o seu Chacão tá curtindo agora, ó. Hã? Ó, calor. Olha lá, tem sonzinho agora, ó. A noite acordado. Ó. E fora tudo isso, enfrentar a solidão, sabe, da casa. Eu passava as noites ali, eu ficava lembrando da minha mãe, as coisas dela, tudo. Então foi bem difícil, assim, esse começo, assim, pra gente, até a gente conseguir se organizar. Mas, gente, o que mais foi difícil pra mim foi superar os meus julgamentos. Agora eu vou contar pra vocês
como que era o meu pai antes dele ter todo esse problema aí de saúde. Meu pai sempre foi um cara forte, muito honesto, muito trabalhador, mas muito teimoso também. Ele desde sempre teve problema de hipertensão, pressão alta, é doença do século, né, gente? Então eu me lembro que a minha mãe falou que as primeiras vezes que ela foi no médico com ele, o médico mostrou pra ele e falou: o senhor tá vendo esse comprimidinho aqui? Se o senhor tomar esse comprimidinho direitinho todos os dias, o senhor vai conseguir manter a sua saúde. Mas se o senhor não tomar esse comprimido, o seu coração vai trabalhando sob pressão muito, né? Sobre alta pressão, e aí vai te trazendo outros inúmeros problemas de saúde, né? E obviamente que ele não tomava direitinho, porque a pressão alta ela vai gerando outras inúmeras consequências, né? Então meu pai tinha diabetes, colesterol, pressão alta, tudo que você imagina, fora do peso. Minha mãe mandava, sabe, comprar filé de frango, ele trazia bisteca de porco. Ele não podia tomar cerveja, ele tomava cerveja. Foi sempre uma luta muito teimoso, muito teimoso. Ele batia no peito, ele falava: eu sou um touro. Desde criança, eu escutei a minha mãe falando, assim, brigando com meu pai sobre a saúde dele. Ela, como enfermeira, ela chegou a levar meu pai no hospital, numa UTI, uma vez para ele visitar pessoas com AVC, sabe? E ele ficou assustado durante um tempo, mas depois... E ela falava: pelo amor de Deus, se te dá alguma coisa e você cai e morre, tudo bem, mas ficar numa cama, né? Se cuida, se cuida. Esse é o caminho para quem tem esse tipo de problema que você tem. Eu sei disso. E ela insistia, ela dava o remédio. Eu brigava muito com meu pai. Pai, não faz isso. Pai, você tem que se cuidar. Gente, ele ria. Ele ria da nossa cara. E querendo ou não, gente, nós temos o livre-arbítrio, né? A gente pode fazer o que quiser da vida. Então foi escolha dele. Quando eu comecei a cuidar do meu pai, uma das coisas que foi mais difícil para mim foi o julgamento. Porque enquanto eu tava ali, deixando a minha família de lado para poder ficar com ele ali, essas coisas, essas situações, elas vinham na minha cabeça. Todos aqueles momentos, sabe, a gente pedindo para ele se cuidar, aquela coisa, aquilo vinha, que eu chegava a sentir raiva. Sabe, eu senti uma sensação horrível, tipo, olha só, eu tô tendo que ficar aqui, né? Eu tô tendo que estar aqui do seu lado agora, eu tô tendo que deixar minha família de lado, sabe? A minha mãe foi embora e eu falava assim comigo: nossa, quem sou eu para julgar meu pai? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso julgar o meu pai, sabe? Eu ficava falando comigo: eu não posso julgar o meu pai, né? Então era muito difícil quando eu chegava e ficava ali com ele, né? Então isso foi uma fase que passou, né? Passou porque eu consegui compreender que cada pessoa tem uma evolução, tem uma forma de ver a vida, tem um amadurecimento, né? Meu pai teve uma infância muito difícil, perdeu os pais muito cedo, não teve instrução, não teve... Ele poderia ter seguido outro caminho, mas eu tenho que ser grata. Tenho que ser grata pela educação que ele me deu, sabe? Por todos os cuidados que ele teve comigo. Então, ao mesmo tempo que vinham essas lembranças ruins na minha cabeça, eu lembrava do que minha mãe contava pra mim, que quando eu nasci, meu pai cuidava de mim, meu umbigo, sabe? Trocava minha fralda, fazia minhas papinhas. Falou que qualquer coisa me levava pra benzer, eu não podia espirrar que ele me levava pra benzer. Então eu tive que trazer na minha cabeça essas recordações boas para que essas recordações negativas saíssem, sabe? Quem sou eu para julgar o meu pai? Mas isso foi uma das coisas mais difíceis também que eu tive que superar. Se a minha mãe aguentou 3 anos essa situação, quem sou eu para não aguentar? Né? Isso meus irmãos falavam muito também. Quem somos nós para regar, né? A gente tem que aguentar firme, sabe? Então nós nos unimos e por isso que o meu pai tá bem, assim hoje, do jeito que ele tá. Continua teimoso? E às vezes eu fico olhando pra ele e fico pensando: nossa, se ele tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu acho que ele faria tudo igual. Hoje
O meu pai, ele mora com meu irmão, né? Por causa de uma questão de desemprego, meu irmão acabou ficando direto com ele. Tá? A gente se reveza em 3, então querendo ou não, de 15 em 15 dias meu pai tá aqui comigo. Hoje ele tá aqui na minha casa, inclusive. Hoje a gente sabe toda a parte de remédio, ele toma muitos remédios, muitas medicações, sabe? E é tratado com muito carinho por todo mundo, pelos meus sobrinhos, né? Pela Lolo, né? Que cuida dele. Nossa, como ama esse vô, sabe? E rouba o paninho dele, ele briga com ela. O vice-presidente foi... Cada filho faz o que pode. Tá preocupado, né, pai? Aí é patrão, hein? Hã? É patrão aí ou não? Aqui no meio, enfim, ó. Entendeu? Entendeu, vovó? Vou dar um... Ricardão Hair. Ó. Ó. Aí é patrão, hein? Dá um sorrisão. Ei. Que time você torce? Qual? Você é doido? Então canta o hino do Corinthians pra ver se é Palmeiras. Então no final de semana que ele tá na minha casa, eu faço o que eu posso, né? Querendo ou não, eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Agora nessa pandemia ficou até mais difícil, né? Porque antes a Lolo ficava na avó e me ajudava bastante. Então eu me sinto muito cansada, sim, porque ele exige muito, sabe? Toma umas broncas, sim. Às vezes eu perco a paciência, sim, porque eu sou humana, né? E como eu digo, ele abusa, né? Então meu pai é do tipo assim, gente, você coloca a comida na mesinha pra ele, né? No colo dele, ele acaba de comer, ele quer que você tira na hora. E se você não tira, ele fica gritando: tira, 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 tira. Então às vezes você tá sentada na mesa almoçando e você tem que parar para atender ele, né? E eu me lembro muito da minha mãe, que minha mãe parava e ia lá e eu falava: mãe, termina de comer, depois tira. Ela: não, filho, ele fica falando tanto que eu não consigo. E hoje eu entendo, né? Então eu fico: pai, espera que eu tô comendo, daqui a pouco eu vou. Mas ele fica falando tanto: gente, tira, tira, já acabei, tira, que você não consegue comer. Hoje eu entendo minha mãe. A gente brinca, já tomou a segunda dose, inclusive da vacina do coronavírus. E eu falo, a gente costuma dizer que vai todo mundo morrer, vai ficar só ele. Cada dia é um desafio novo também pra gente. Eu costumo dizer que se fosse pra ele ir embora, ele já teria ido. Então eu tenho a plena consciência que essa missão é nossa, minha e dos meus irmãos. A gente tá aprendendo muito com isso, não só minha e dos meus irmãos, minto, do Mauro, das minhas cunhadas, dos meus sobrinhos, da Lolo. Essa missão é nossa, porque todo mundo tem que ajudar. Quando ele vem aqui pra minha casa, eu não consigo fazer quase nada sem o Mauro, porque meu pai é muito pesado, né? Então, Mauro senta o meu pai, Mauro deita o meu pai, sabe? O Mauro também me ajuda muito, eu sou muito grata. Da mesma forma que a minha cunhada Ângela, minha cunhada Tabata, né? Cuida do meu pai como se fosse pai delas. Então, nós somos muito gratos, né, a Deus. Eu sou muito grata a Deus pela família que nós temos. Meus sobrinhos brincam, zoam meu pai. Meu pai é muito zoado, gente.
porque meus sobrinhos são muito terríveis, né? Então brincam demais com ele. Meu irmão também é muito sarrista, então vira e mexe eu recebo uns vídeos muito engraçados aqui deles, zoando meu pai, sabe? Meu pai entra na brincadeira, né? Então ele é feliz. Não. Chama no grau, pai. Empina. Dá tchau, pai. Liga a moto, Tchau. liga. Bora. Foi emoção, Chacão. O que fizeram com o senhor, pai? Nossa senhora. Faz piquinho, vô, faz piquinho. Aí eles vão, sapeca. Quando eu sair daqui, eu vou dar uns golpes nele que eles vão até chorar. Minha menina, toca a rosca frouxa. Xinga ele, pai. Xinga. Eu vou dar que vou feliz pelo cabelo. O pai que eu tô indo do verdão. Tá no Palmeiras, no grande campeão. Eita! Eu tô maluco! Tô muito doido! Vai! Assim tá bom. Assim tá bom? Fala aí, mano, qual que é a sua quebrada, velho? Capão Redondo? Como que funciona lá o bagulho? Lá é assim? Hã? Dedo mole? Então você é mano. Você é perigoso, fudidão. Xinga ele, vô. Fala, meu netinho querido. Seu viado. Seu fresco. Chuta, vô, chuta. Muda. Aí, dá na cara do pescoço. Dá um rodo agora. Que filha da puta. Que é isso? Também tá que é isso. Salve aqui, Sabe? o Chacão aqui de Capão Redondo. Fala, respeita a quebrada. Quem é acamado assim, gente, tem problema sério de intestino. Porque o que acontece, como não se movimenta, como o corpo, nosso corpo ele é feito para se movimentar, não foi feito para ficar parado. É uma máquina, né? Então, olha ele gritando lá. Daqui a pouco eu já tenho que dar janta para ele. O Mauro tá cuidando dele pra mim. Então, nosso corpo é uma máquina, precisa de movimento. E quando não tem esse movimento, há umas consequências. Deixa eu parar um pouquinho, vou lá ver ele, peraí. Posso saber o que tá acontecendo aqui? Quero comida. Você quer o quê? Comida? Mas acabou de comer. Hã? Quer o quê? Você quer comer feijoada? E aí, como tá essa feijuca? Tá bom. Hã? Tá bom. Tá boa? Qual que é a nota da feijoada? Eu vou dar 10. 10? 10. Tá bom. Vou deixar. Quer suco? Ah, Depois, senão o senhor não come. E voltando a falar um pouquinho de desafios, que cada dia a gente passa um desafio novo. Hoje é sábado, né? Ontem meu pai chegou aqui, já desesperado pra ir no banheiro. Primeiro, fez xixi no banco do carro. O Mauro quase me matou. Ele nunca tinha feito isso, então ele não aguentou do caminho da casa dele até aqui. O que eu faço? Eu vou lá buscá-lo, meu irmão me ajuda a colocar no carro e aqui o Mauro me ajuda a tirar. E no meio do caminho ele fez xixi no banco do carro. Ai, imagina, né?
E o xixi do idoso é muito forte pela quantidade de remédios. Ele toma muitos remédios, gente, muitos remédios. Então eu fiquei muito nervosa. Mas enfim, bem material, a gente fala, respira fundo, passou. Mas já chegou aqui com vontade de ir no banheiro. E como eu tava falando do intestino, né? Ele não consegue fazer a força. Então, ele fica alguns dias, mesmo tomando laxante, tomando remédio para o intestino, mesmo a gente tentando fazer uma alimentação balanceada nele, como a feijoada agora, ele tá comendo. Ele é muito bom de boca. Ele não quer, eu coloco pãozinho integral na mesa, ele reclama. A gente vai fazendo da forma que a gente pode, né? Ele entrou no banheiro gritando, começou a gritar. E, gente, isso não é a primeira vez que acontece, viu, aqui em casa. Aí eu, enfim, tenho que ajudar, colocar luva. E isso foi um dos maiores desafios para mim. Não é fácil, não. Nós, seres humanos, nós somos nojentos, sabe? E eu fico imaginando Jesus Cristo, quando veio aqui, né? Que ele abraçava os leprosos, que ele não tinha nojo. E aí a gente, como a gente é, então como a gente está distante ainda de ser como nosso irmão, né? Jesus. E, ó, ele tá me chamando de novo, peraí. Foi, pai? Que foi, pai? Precisa falar? Hã? Você precisa falar, pai? Quando o senhor fazia xixi, antes o senhor falava, tô fazendo xixi. E não é mijando, é fazer xixi. Fala, eu tô fazendo xixi. Que coisa feia. Voltei, gente. Tá vendo só? Não é fácil, não. Eu vou rápido, senão eu não vou conseguir nem terminar. Então ele começou a gritar muito nesse banheiro ontem, em umas fezes muito endurecidas, e eu apertando a barriga dele, tive que tentar, ficamos mais de 1 hora, sangrou bastante, e eu consegui ajudá-lo, né, a fazer. Resultado, entupiu até o meu banheiro. Mas como eu já sei que isso já aconteceu outra vez, eu já coloquei a minha luva e peguei lá o bicho, joguei no saquinho de lixo e não deixei ir, sabe, pro vaso sanitário, porque eu sei que ia ter que chamar desentupidora que nem da outra vez. Então, ai, Samanta, coisa nojenta. Pois é, gente, são coisas que eu tive que superar. Na dentadura que eu contei pra vocês, isso é o meu pai, eu tenho que cuidar dele, né? Logicamente que depois dele 1 hora gritando, que eu consegui ajudá-lo, né? Logicamente que eu sentei no chão e chorei muito. Chorei muito ontem à noite. Porque, por toda a situação, né? Veio muito a minha mãe assim na cabeça, todos esses 3 anos, o que ela passou. Eu tava com pena dele, sabe? Eu tava com pena de mim. A gente não consegue ser forte o tempo inteiro. Aí o Mauro ficou um pouco assustado, a Lolo também veio, que fofa, minha filha. Me abraçou, mamãe, não fica assim. E eu falava pra ela, eu não sou médica, eu não sou enfermeira, não tenho realmente técnica, né, gente, pra ajudar meu pai nessa hora. Mas ele gritava, por favor, filha, me ajuda, por favor, me ajuda. Então, assim, a gente vai por instinto. E eu acho que tudo isso me deixou muito nervosa, muito tensa, né. Tomei um banho, não consegui nem jantar e dormi. E eu tenho certeza que, assim, tudo isso não é por acaso, não é por acaso que eu tô tendo que passar por isso, minha família e muitas pessoas aí que devem estar me assistindo agora e pensando, nossa, eu já passei por isso, nossa, eu passo por isso. Ter um pai, uma mãe idosa, um parente idoso, é isso, a gente tem que cuidar. Eu nem me lembro até de um vídeo que eu assisti Já vai, pai! Um vídeo que eu assisti do padre Fábio de Mello, né? Onde ele fala que é nessas horas que a gente vê quem nos ama, né? Aquele momento que a gente não tem mais nada para oferecer. E é o estado do meu pai agora. Ele só come, bebe, dorme, vai no banheiro, com a nossa ajuda ainda, sabe? Não é só eu que passo por isso, meus irmãos já passaram situações difíceis assim com ele no banheiro, né? É que, sei lá, a mulher é mais sensível. Tive que vir gravar aqui agora. Já acabou a janta dele, já acomodei ele lá no sofazinho dele. E essa é a rotina, gente. É o tempo inteiro chamando, o tempo inteiro tendo que dar atenção pra ele. Daqui a pouco eu vou colocar fralda nele, eu vou lá escovar a dentadura dele, sabe?
coloco uma meditação no ouvido dele. Então é o que eu faço quando ele vem aqui em casa. Tá bom o somzinho aí? Já vou colocar, pai. Não falei que eu já vou colocar? O que o senhor tá falando? A mulher falou que a família não deu ajudar para levar do mundo todo. Ah, entendi. Para o senhor não ver o jornal antes de dormir, para o senhor não levar os desastres do mundo para o seu sono, é isso? Mas tá certo, pai. Antes de dormir tem que escutar coisas boas. Cadê? Vamos fazer oração. Vamos fazer agora o Pai Nosso. Vai dar céu. Céu. Seja feita a vossa vontade. Sim. Como no céu. Vai. Boa noite, Pai. Boa noite. A gente tem que entender a mensagem, sabe? E a mensagem que eu vejo nisso tudo é que essa missão é nossa. É por isso que ele está aqui ainda. Já discutimos entre irmãos, já pedimos desculpas. Preciso da paciência do Mauro. Meus irmãos precisam da paciência das minhas cunhadas. Meus sobrinhos são tão jovens ainda. A Lolô. Abaixa. 8. Abaixa. 9. Abaixa. Cada dia a gente tem que superar mais e mais os nossos limites, sabe? Então nunca julgue uma família que precisa internar o idoso. Compreenda que é uma situação difícil. É uma situação que para nós seres humanos tira a gente do sério, sabe? Muitas vezes. Então a gente tem que ajudar. A gente tem casos ainda na família, sabe? Os idosos, eles querem cuidar um do outro até e não querem abrir mão, não querem terceirizar, não querem admitir que precisa de ajuda. Eu acho que é um momento de muita humildade para todo mundo. Nós somos humildes em admitir que nós precisamos da família para nos ajudar, para admitir que a gente, sabe, falha, que a gente supera todo dia a nós mesmos, né? Então a gente tem que ser muito humilde, inclusive o meu próprio pai. Esses dias eu estava conversando com ele, falei: pai, seja humilde, o senhor está aí no final da vida, por quê ainda? Porque o senhor ainda tem que aprender, pai. O senhor não está aqui só para ensinar, o senhor ainda tem que aprender. Sabe, meu pai, gente, sempre foi muito lento para as coisas. A gente sempre teve que esperar o meu pai, ele sempre fez todo mundo esperá-lo, sabe? Ele ia buscar um refrigerante no mercadinho da esquina, esquece, ele não voltava para o almoço. E hoje eu vejo ele querendo tudo na hora. Esses dias o Mauro até falou para ele, falei: nossa, senhor Chacão, eu queria ver alguém igual o senhor cuidando do senhor mesmo, para ver como que seria. A gente sempre teve que esperar e agora ele tem que esperar a gente. Então eu entendi também que isso é uma lição para ele. Então eu falo muitas vezes: pai, espera. Pai, eu já vou. O senhor tem que saber esperar. Eu tenho que cuidar da minha vida, da minha saúde, da minha família. Não adianta eu me dedicar pro meu pai inteiramente, 24 horas, e eu não cuidar da minha saúde, eu não cuidar da minha família, sabe? Eu vou estar falhando por outro lado, e isso vai me deixar triste, isso vai me fazer mal. Então, como eu sou uma só e o dia só tem 24 horas, a gente tem que separar alguém, todos, né? Todos vão ter que saber esperar, vão ter que saber ceder um pouquinho. Com essa história de Covid, a gente ficou muito preocupado no começo. Tentamos proteger meu pai de todas as formas que vocês imaginam, né? Por isso, inclusive, que o meu irmão tá até hoje cuidando dele. A gente ficou muito apreensivo, porque meu pai era o foco, a gente tinha que protegê-lo. Ao mesmo tempo, ele tinha que vir na nossa casa.
A gente tem que revezar esses cuidados com ele. Então, isso aumentou muito as nossas responsabilidades, né? Até que chegou um momento que eu falei, gente, calma, vamos dar o nosso melhor. Se ele tiver que pegar, ele vai pegar. Tanto, gente, que olha só como são as coisas, né? Ele mora com meu irmão, minha cunhada e meus 2 sobrinhos. Eu fui buscar meu pai numa sexta-feira lá, sabe? Fiquei de máscara, tudo. Peguei o meu pai e trouxe aqui pra minha casa. Eu me lembro que era um feriado. E aí, isso foi numa sexta-feira. No domingo, eu fiquei sabendo que o meu irmão testou positivo pra Covid. Foi um momento que nós ficamos muito apreensivos aqui em casa. Por quê? Porque eu tinha ido buscar meu pai lá. Então, provavelmente, meu pai estaria contaminado e a gente também. Então, ficamos muito apreensivos, sim. Aí, testamos o meu pai na semana, deu negativo, né? Então, ele não pegou. Meu sobrinho, o Kevin, também não pegou. E outros, todo mundo pegou. Morando tudo na mesma casa. Então, não era para ele pegar. Não era para ele pegar. Passamos muitas dificuldades, assim, muitos medos com meu pai, né? Tem até um vídeo também que eu coloquei no meu canal de uma época que ele estava internado, né? Eu fiz um vídeo lá no hospital, outras coisas, tive que aprender a fazer barba. Oi, pessoal, tudo bem? Alô, tô melhorando. Dá um sorrisinho. Quem disse que eu não sei fazer barba? Hã? Fígaro, Fígaro, Fígaro! Todos os dias a gente se supera, sabe, gente? Então, por que eu tô aqui hoje? Expondo, de certa forma, né? A nossa vida, a vida da minha família. Para que você que esteja aí do outro lado assistindo, você entenda que você não está só. Você não é vítima, seu parente, sua mãe, seu pai não são vítimas. A gente chega na velhice, gente, a gente traz a consequências de uma vida toda, sabe? Às vezes tem pessoas que foram desegradas, que nem eu falei do meu pai, ele não tomava remédio, sabe? Não se cuidava, era teimoso. Então hoje ele tá sofrendo as consequências, né? O difícil é a gente falar, poxa, nós estamos sofrendo isso de graça. Não, obviamente que não, tudo tem um propósito, né? Então hoje, o que eu quero deixar bem claro assim para vocês, dentro dessa experiência que nós passamos e estamos passando ainda, é que, primeiro, não somos imortais. Uma hora o seu pai e sua mãe, eles vão embora, de uma forma ou de outra, né? Outra coisa, você tem responsabilidade pela sua vida. Tem um mundo lindo lá fora. Se você precisar terceirizar, se você precisar pedir ajuda, peça, terceirize. Você também precisa viver, porque uma pessoa fica muito depressiva, sabe? Adoece quando fica o tempo inteiro cuidando de um idoso, sabe? Isso não é justo com você também. Então, na medida do possível, peça ajuda, terceirize, nem que você consiga dar uma saída, vai fazer uma caminhada. Não queira dar conta sozinho. Não queira dar conta sozinho de tudo, né? Então, se o seu pai quer ali ficar do lado da sua mãe o tempo inteiro, ele vai definhar e muitas vezes vai embora antes. Então, eu fico lembrando muito da minha mãe. A minha mãe, poxa, a vida inteira sofrendo, cuidando do meu pai ali, forçando ele a tomar remédio, ela foi embora primeiro que ele. De tudo isso que passou, né? Nesses 3 anos que ela cuidou dele, ela definhou mais do que ele, ela adoeceu mais do que ele. Eu acho que a chave de tudo é o equilíbrio, sabe? É a gente compreender que eles vão embora uma hora ou outra. Eu falo, eu estou preparada para a partida do meu pai, porque eu quero ver meu pai livre disso, dessa situação que ele está vivendo. A gente não pode ser egoísta. Se você não consegue libertar, sabe, imaginar o seu pai e sua mãe indo embora hoje, será que você tá... E seu pai e sua mãe às vezes pode estar numa situação muito pior do que o meu pai está. Será que você não consegue por ele ou por você? Eu sei que é difícil trabalhar tudo isso, mas eu tô aqui justamente pra gente, sabe? Então é uma troca, sabe? Ninguém é vítima de ninguém aqui. É difícil, chorei ontem pra caramba. Somos seres humanos, não tem problema você chorar, não tem problema você desabafar. Temos que ser muito humildes, gente, muito humilde para reconhecer as nossas falhas, as nossas deficiências, as nossas dificuldades, os nossos limites, sabe? São muitos limites que a gente tem que superar. Limites físicos, limites mentais. Peçam ajuda, procurem profissionais,
né? Se precisar um psicólogo, um psiquiatra, inclusive para os idosos também. Nessa pandemia, né, que nós estamos passando, nessa situação difícil, com tantas pessoas indo embora, desencarnando, faça uma oração para o seu pai, para sua mãe, para o seu parente, porque a vida continua. A missão deles acabou. Basta a gente pensar por que pessoas vão embora tão cedo e outras ficam por tanto tempo. Olha, tira a base por mim. A Luna foi embora com 6 meses, sabe? O meu pai tá aí, com 71 anos, acamado, né? Absolutamente incapaz, e tá aqui ainda. Vocês entendem que para tudo há um propósito, que todo mundo vem aqui para cumprir uma missão e que uma hora todos nós vamos embora, viu? Então, não sofram com isso. Façam a parte de vocês muito bem feita. Dê o máximo de vocês para você não olhar para trás e falar: poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter amado mais o meu pai e minha mãe, poderia ter me dedicado mais, poderia ter ajudado mais. Porque quando eles vão embora, gente, a primeira coisa que a gente procura é culpa. Eu espero de alguma forma poder ajudar com esse vídeo. É sempre a minha intenção. Eu desejo que vocês consigam encontrar o equilíbrio. Um beijo. Até o próximo vídeo, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Eu chorava muito à noite, pai? Eu falei, vou tacar essa menina na parede. Quem falou? O senhor falou que ia me tacar na parede? Eu. Vai, o senhor perdeu a paciência também comigo? Vixe. Deixa. Ué. Era um pato? É. Aí. A vizinhança escutava, né? Começou a dizer. E por que eu chorava tanto? Você. Era chata mesmo. Era chorona. A menina, você. A mãe pegava eu no colo. Eu queria colinha de mamãe, não sou boba? Né? Você lembra? Você viu o negócio? Eu não enfiei nada no nariz, não. Você viu? A mãe foi me socorrer, mas o que eu coloquei no nariz? Feijão. Um feijão no nariz. E aí? É. Também que esse buracão que eu tenho, como que coube, né? Coube. Aí paramos, o trânsito parou a cidade pra eu passar. Com feijão no nariz. E aí, pai? Aí foi. Foi pro hospital. Foi. Aí. Chegou lá, ninguém tinha coragem de mexer. Tinha. Porque o feijão tava muito lá dentro. Assim. E os médicos foram espertos, né? Fizeram cosquinha, eu espirrei, taparam uma narina e o feijão voou. Nossa, que aperto, hein, pai? Hã? Mas é verdade que depois eu tomei uma bronca e depois eu fiz de novo? Sim. Você comeu minhoca? Ah, não. Não, isso eu não fiz. Comer minhoca? Não, isso não, pai. Você é inteligente. Tá vendo? Lá na Penha. Lá no... É, a gente morava no porão, né, pai? Foi difícil, pai, essa época que eu morava no porão? Foi. Era bem apertadinho, né? Era quente. Você lembra que você caiu? Não lembro. Bateu? A mãe contou que eu caí, bati a boca, estourei toda a boca. Quebrei os dentes. Mas me fala uma coisa, como que era a sua saúde nessa época? É boa. Era boa? O senhor tomava algum remédio? Não. Tá aí. O médico falou. É o seguinte. Se você não tomar um comprimido, você vai tomar 10. O senhor tomou um comprimido que ele falou? Mais ou menos, né? Mais ou menos. O senhor tem medo de morrer? Não. Não tem? Não. O senhor sente falta da mãe? Muito. Sente falta? Muito. Muita falta da mãe? Por quê, pai? Porque eu amo ela. Porque o senhor ama ela. E ela cuidava muito do senhor, né, pai? Primeiro pedaço de bolo, Pronto, agora dá um beijo, Assim sai daí. Eita. Você acha que a mãe tá num bom lugar hoje? Tá. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E o senhor tem certeza que vocês vão se encontrar? Vamos. Certeza, né, pai? Tá avisando Hã? que eu fiz coisa errada, né? Não sei se eu vou botar. Ela tava, eu vou.
Não sei. Mas todo mundo faz coisa errada, né, pai? Não é? É. Que bom que Deus perdoa a gente, né? Ah, E a gente tem a chance de voltar de novo aqui, né? Hã? Se o senhor voltasse de novo aqui, o senhor faria tudo diferente. né? Não faria? Adeus. Então deixa agora uma mensagem para as pessoas que estão te vendo agora sim, para essas pessoas que não cuidam da saúde, que não aproveitam a vida. Tá. Deixa uma mensagem. O que o senhor falaria para essas pessoas? Ô, pessoal, cuida da saúde. Ah, como é que eu tô? Ah, o Luiz. Você for minha escrava.